Uma boa tarde para vocês, né? E eu vou fazer aqui esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo aqui por causa de duas passagens muito importantes para esse período, para esse tempo. O primeiro é sobre a passagem de Daniel, porque Daniel ele foi provado. Igualmente, as 5 loucas que vão ser deixadas para trás, ela vai ser provada, né? O inimigo, né? Ficou para trás, o inimigo já, né? Colocou a mão, pois então, para ser maltratado. Mas vocês permaneceis firmes, porque Daniel permaneceu. E Daniel teve vitória. Se vocês fizerem a mesma coisa que Daniel, pode ter certeza que vocês terão vitória. Entendeu? Como o Senhor falou. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor disse, se vocês resistirem, se vocês não aceitarem, pode ter certeza que tem salvação. Vou soltar o sonho do arrebatamento, vou soltar o sonho do sacrifício, vou soltar outros sonhos para vocês, né? Os sonhos que você me concede, eu solto para vocês. Vou pra cá, ó. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu estava Jesus. Ele estava em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu vi Jesus completinho. Vi a lateral, o rosto de Jesus, eu vi só a lateralzinha e os cabelos dele. E quando eu olhei pro lado do Senhor, tinha uma carreira imensa de anjos. Quando eu tirei a vista do Senhor e dos anjos, eu olhei pro meio da rua, já não estava dentro da minha casa. Eu estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo, eu vi a rua de uma ponta, a outra ela com uma rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. Quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo dentro do cemitério, eu me encontro do Senhor nos ares. E mais é o que eu vou dizer para vocês. Nesse momento que eu vi as pessoas saindo, eu me acordei. E o detalhe que eu vou falar para vocês é sobre essas pessoas que saíram dentro do cemitério, elas não estavam mais com um corpo igualmente o nosso, não, estavam com outros corpos transformados. E o meu filho estava passando na frente do cemitério, mas meu filho não estava vendo nada do que estava acontecendo dentro do cemitério. Mais outro detalhe para vocês prestarem bastante atenção. Eu vou soltar o outro sonho agora, eu vou soltar o sonho todo encostado um do outro, né? Ó, eu sonhei que eu tava no canto. Eu tava falando com o meu sonho. Eu soltei o sonho do arrebatamento, eu vou soltar logo a Santa Escritura. Bora pra cá, pra depois eu vir pra cá. Bora aqui. Vou confirmar o sonho do arrebatamento. Tá aqui, ó. É Mateus 24. E depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Essa parte aqui já confirma o quê? O primeiro versículo confirma a grande tribulação que nós estamos passando, né? As dores de parto. Esse versículo aqui já confirma a vocês sobre o quê? O Senhor em cima das nuvens, o que eu vi no sonho, né? Então, do mesmo jeito é o jeito que ele vai vir. Sobre os anjos que estavam do lado do Senhor, tá aqui, eu vou ler para vocês, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chame de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Por isso que eu vi aquelas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tercos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vede todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor deu garantia. Tudo que o Senhor falou aqui está garantido. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor permanecem firmes e fortes para todo tempo, para todo sempre. O outro sonho também vou confirmar na sua escritura. Olha, mas eu... Vou soltar o segundo sonho e o terceiro. Ainda vou soltar outro sonho. Olha, sabe por que eu tô soltando os sonhos? Mas também tô soltando as escrituras junto com o sonho para confirmar, para que não haja dúvida, incredulidade. Não seja igual Tomé.
Porque Tomé, o Senhor chamou a atenção de Tomé. Por quê? Porque o Tomé não creu. Tomé só deixou para crer quando viu. Quantas pessoas não vai deixar para acreditar quando ver o Senhor? Aí perde a chance, perde a oportunidade, né? Quanto não vê, a chance é a oportunidade. Ó, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, o Senhor vinha descendo. E era uma rua de ponto de comércio. E ele vinha descalço, por cima da calçada. Todo coberto de sangue, os cabelos todo ensopado de sangue, com a coroa de espinho na cabeça. Ele vinha de cabeça baixa, com semblante de tristeza. E quando eu avistei ele desse jeito, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. O pano, quando eu me virei que eu avistei ele, o pano que estava transpassado na cintura dele estava da cor de vinho, do sangue dele. Quando eu abracei o Senhor, estava bem limpinho. O detalhe que eu vou contar do sonho para você. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça e o Senhor tampou do joelho para baixo. E o Senhor limpou do ombro até acima do joelho, o Senhor limpou, deixou o corpo dele limpo. Ficou bem limpinho. Na hora que eu abracei o Senhor, que eu encostei a cabeça no peito dele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e me acordei. Por que o Senhor limpou quando eu abracei o Senhor? Porque foi que o Senhor limpou antes de eu abraçar ele. Porque aquilo dali era o pecado do mundo inteiro sobre ele. E o Senhor fez o quê? O Senhor limpou. E eu abracei ele estava o quê, né? Já tinha, né? Então, pra você ver, né? E eu prestei atenção. Quando o Senhor vinha descendo a rua, ele vinha com semblante de tristeza. O que é? Eu disse assim, Senhor, ele vinha sozinho, não tinha um pé de pessoa com ele no meio da rua, ele vinha só. E é a rua de pão de comércio, os comércios tudo fechado. E eu peguei e disse assim, Senhor, tu quer me dizer que o Senhor tá só abandonado no Evangelho? No teu id, o Senhor tá só? Não tô acreditando, porque eu vi assim, tantas igrejas, tantas pessoas, né? Eu fiquei assim, né? Aí eu fui ler o livro do Apocalipse. Quando eu li o livro do Apocalipse, eu já entendi, foi tudo, na mesma hora. Aí eu peguei e disse assim, Senhor, se tu tá, ó, eu disse assim, Senhor, se tu tá só no Evangelho, no teu vídeo, tu não vai estar só mais não, eu vou estar do teu lado pregando o Evangelho. Só me ajuda, que eu não sei. E o Senhor apareceu para mim no terceiro sonho, que eu vou contar para vocês. Mas antes eu vou ler para vocês porque que eu entendi esse sonho. Vocês vê que era uma rua de subida, o Senhor vinha descendo. O Senhor não ia subindo a rua, o Senhor vinha descendo a rua. Entendeu? É o que? O sacrifício dele. Vocês entenderam? Então, aí, quando eu li no livro do Apocalipse, e li aqui também em Mateus. Olha, eu vou ler logo aqui em Mateus, que eu já tô pertinho, né? Deixa eu ler logo aqui em Mateus. Foi logo em cima. Ó, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando enfermidade molesta entre o povo. E, vendo a multidão, teve compaixão dela, porque andavam desgarrada e errante, como ovelha que não tem pastor. Mais outro. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros. Poucas pessoas que semeiam a palavra do Senhor, poucas pessoas que se dedicam. Não, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor, vou pregar o evangelho. A mesma coisa que o Senhor faz, eu vou fazer. Que vocês viram que o Senhor andava em cidade, aldeia. E vocês pensam que o Senhor tinha um carrinho, uma moto, tinha para andar? Tinha não. O Senhor ia a pé. Nem um jumentozinho não tinha para andar em cima. Ele pediu emprestado um jumento para entrar na cidade de Jerusalém, para que se cumprisse o que foi dito sobre ele. Ele pediu emprestado. Quando ele entrou, ele mandou os discípulos dele devolver. Para você ver, tudo ele fez o quê? Andando. Por isso que eu digo a vocês, não custa nada a gente abrir a nossa boca, pegar a palavra de Deus e pregar para o povo, entendeu? Ó, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros, poucas pessoas que pegam a palavra do Senhor e saem semeando. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. O Senhor disse, o Senhor pediu para a gente orar, para pedir pessoas para pregar o evangelho. Eu peço ao Senhor mesmo que o Senhor levante muito mais pessoas, principalmente homem,
que esteja o homem e a esposa, né? Porque são o quê? O homem é o pastor e a esposa. Então, fazer companhia. De onde é que o homem pode andar só? Então, tem que ter uma companhia, entendeu? Principalmente de esposa, né? A esposa. Então, ó, o que é que eu digo pra vocês? Arregaçou esse manga. Não tá na hora das pessoas. Não tá na hora da. Não faz igualmente os 3 discípulos que estavam do lado do Senhor. O Senhor, na hora de passar pela agonia, o Senhor disse: orai por mim. O que foi que eles fizeram? Eles fizeram foi dormir. Do mesmo jeito tá a igreja do Senhor. Do mesmo jeito tá a igreja do Senhor. O Senhor tá prestes a enfrentar uma batalha por nós e o povo dormindo. A igreja do Senhor dormindo. Como tem escrito, as 10 virgens dormiu. Então, os 10 templos estão dormindo. Quando escutou o bradar do noivo, aí se acordou às 10. Mas 5 são prudentes, 5 são obedientes, 5 são loucas. Então, bora pra cá, continuando. Ó, encerrei aqui. Vamos pedir ao Senhor que prepare, que mande pessoas com coragem e bom ânimo para pregar a palavra do Senhor, porque o Senhor disse: os pés daqueles que anunciam as boas-vindas, glória a Deus, é maravilhoso. Aí eu prometi ao Senhor, o que eu prometi ao Senhor está escrito em Cantares. Cantares tem dizendo, o que eu prometi ao Senhor está escrito. Eu não sabia. Quando eu vi, que eu li, eu já fiquei assim, né? Por quê? Porque o negócio é sério, não é brincadeira. Ó, o que eu disse assim: Senhor, se tu tá só, tu não vai estar só. Eu vou estar contigo do teu lado pregando o evangelho. Só me ajuda. Tá aqui escrito. Só que eu me profissionei do lado do Senhor como uma coluna, mas foi uma coluna de fumaça. Coluna de fumaça não dura muito tempo com vocês, não. É pouquíssimo tempo. Ó, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, de todos os pó dos mercadores? Então, sobre todos os pó dos mercadores, sobre a tela do telefone. Por isso, quando eu falo para o povo, eu peço para o povo procurar um tempo evangélico, como eu vou ler agora para vocês. Procura um tempo evangélico, aceita o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Porque o Senhor tá vindo e vai ser cancelado esse sacrifício. Esse sacrifício continuado que tem todo depois por dia, e as pessoas jogando fora a oportunidade que tem, então vai ser tirado da terra. Que é a própria salvação da sua alma, vai ter que morrer. Igualzinho os apóstolos morreram. Vocês não vê essas coisas que acontecem nos países por fora? As pessoas já começam a amedrontar? Pois então, vai ser pior. Entendeu? O que está acontecendo por fora vai ser mundial. Entendeu? É o que a palavra do Senhor fala. É o que está escrito. Porque o Senhor viu lá na frente o que ia acontecer. O Senhor já deixou escrito para quando chegar nesse dia, vocês saberem. Mas o Senhor está advertindo para que vocês não passem por tal. Seja da terra retirado no dia do arrebatamento. Ó. Vou para outro sonho. Deixa eu ler só mais um para afirmar mais um pouquinho esse... Só para afirmar mais um pouquinho esse... Que eu tô conversando com vocês, né? Eu vou Aqui, eu vou afirmar aqui, ó. Por isso, é o id... não li em Apocalipse. Eu vou ler em Apocalipse e vou vir pra cá, ó. Eu entendi, na hora que eu li o livro do Apocalipse, eu entendi na hora. Ó. Isso é Apocalipse 2, e o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. O Senhor elogia os trabalhos dos pastores. O Senhor elogia. Mas preste atenção no versículo 4. No versículo 4, o Senhor já adverte. Ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o id do Senhor que eu li lá. Eu li em Mateus 10 e o versículo... Não sei se era Mateus 10 mesmo. Não sei se era Mateus 10 ou se era Mateus 9. Então, eu li lá para vocês a seara do Senhor. A seara é realmente grande. São poucos ceifeiros para semear a palavra do Senhor. Entendeu? Ó? Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está pedindo para que volte a fazer as mesmas coisas que o Senhor fez. Eu não li o versículo para vocês lá? O Senhor pregava em cidade em cidade. O Senhor está pedindo a mesma coisa que a gente começa a pregar. Entendeu? Ó. Pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender.
tá com cargo de pastor, tem algo para ganhar. Mas se vocês não botar em prática, o que o Senhor está pedindo para vocês fazerem, se arrepender e voltar a pregar o evangelho novamente, igual ele, se vocês não fazerem, vocês vão perder o que vocês estão prestes a ganhar. Jesus já está vindo com nossos galardão. E vocês vão perder por desobediência, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, não custa nada. Vocês pegar, regaçar as mangas e começar a pregar a palavra do Senhor, entendeu? Ó, 3, Apocalipse 3, e o versículo que? Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se põe zeloso e arrepende-te, o Senhor está pedindo. Para se pôr, o Senhor repreende e castiga todo quanto ele está dizendo que ama nós, mas nem por causa disso ele vai deixar de dar correção. Vocês prestem atenção. E também ele está dizendo o quê? Se põe zeloso e arrepende-te. Se põe zeloso no que tu tem para ganhar e no que tu tá fazendo aqui na face da terra. Sem negligência, né? Então, glória a Deus. Entendeu? Pronto, encerrei para vocês. Agora eu vou o quê? Para o outro sonho. Eu vou soltar logo 2. Bora pra cá, vai ser bem rapidinho. Vou soltar o sonho para vocês, mas eu vou soltar também essa passagem aqui para que vocês compreendam. Ó, eu sonhei que eu estava numa casa, estava eu, a minha irmã e Jesus, e nós passávamos um tempo. Deixa eu repetir o sonho no início novamente, ó. Tava eu, Jesus e a minha irmã dentro de uma casa. A minha irmã, ela estava fazendo algo, eu não sei. Eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho, nós passávamos um tempo. No tempo que nós passávamos pregando o evangelho nas redes sociais, aí nós parávamos. Quando nós parávamos, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele se abaixava. E ele se abaixava, fosse para pegar alguma coisa. Na hora que ele se abaixou, que fosse para pegar alguma coisa, ele desapareceu. Na hora que ele desapareceu, eu disse assim, eu me angustiei. Eu disse assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, e ele voltava. Quando o Senhor voltava, já voltava todo de... Ele voltava todo de linho resplandecente. E ele chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Deu vontade de chorar agora. Tu me espera, eu vou voltar. E ele só esperou dizer um sim. Na hora que eu falei um sim, o Senhor desapareceu da minha frente. Aí eu me acordei. Aí quando eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal. Eu vi um arco-íris. Quando eu vi esse arco-íris, né, eu disse assim, o Senhor fez uma aliança comigo de estar pregando nas redes sociais comigo até o último dia. Porque foi isso que eu prometi ao Senhor, de estar pregando o evangelho até o último dia. Tá sendo difícil a batalha de... tá difícil? Mais difícil foi o Senhor que o Senhor suportou. Para nós tá um pouco... Para nós tá é bom, entendeu? Para Jesus foi difícil, entendeu? Para ele foi difícil ele pregar o evangelho, porque ele se escondia para que o povo não matasse ele antes do tempo determinado. Quantas vezes o Senhor não escapou dos fariseus? Olha, logo de quem? Do povo que ele veio para eles. Quantas vezes aquele sacerdote que estava lá dentro do templo procurava ele para matar? E o Senhor andava era escondido. Eu li essa passagem, quando eu li essa passagem, chega a mim doeu. E as pessoas fazendo pouco caso do sacrifício do Senhor. Encerrei para vocês. Agora eu vou confirmar esse sonho, bora? Sobre o quê? Sobre o que o Senhor me pediu. E sobre o quê? Sobre também... no Apocalipse. Ó, glória a Deus, saiu. A Filadélfia. O que o Senhor falou está escrito na Filadélfia, ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência. O Senhor chegou e disse, tu me espera, eu vou voltar. E eu disse um sim, na hora que eu disse, ele desapareceu. Olha o que é que ele deixou escrito, ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, o Senhor está dizendo que vai o quê? Guardar cinco prudentes, né? 5 virgens prudentes. Então, 5 templos do Senhor que está de acordo. Então, o Senhor vai guardar eles. Porque o Senhor não vai deixar eles passar pelo quê? Pela tentação. Essa tentação, ela vai ser terrível. Essa tentação para botar a fé, vai botar à prova a fé das pessoas. Porque aquelas pessoas que têm fé no Senhor, pode ter certeza que elas não vão se marcar, não. Mas aquelas que não têm, então pode ter certeza que elas vão colher. Porque
E outra coisa, que não também nem tem fé e nem tampouco tem esperança. Mas não fica pensando, porque o Senhor veio e teve o arrebatamento, que não vai ter chance, não. Tem chance, oportunidade. Aceitou Jesus, tá válido, entendeu? Então, é só permanecer firme. Não tem o que vocês temer. Faz igual Daniel, que eu vou ler para vocês lá agora. Faz igual Daniel. Daniel jejuou. A mesma coisa que foi imposto para todo, que eu vou ler agora aqui no livro do Apocalipse, para depois ir para Daniel. Foi imposto também naquele tempo, vai ser imposto agora. Mas vocês têm que fazer o quê? Vocês têm as mesmas coisas que Daniel fez. Jejuar e orar 3 vezes durante o dia. Poder orar mais, poder orar 4 horas, entendeu? E te consagra ao Senhor. Te consagra ao Senhor. É o que eu te peço. Se eu estou me consagrando, por que vocês não podem se consagrar? Todos nós podemos se consagrar. Tira umas horas para ti e consagra-te ao Senhor, entendeu? Faz sacrifício também, né? O que eu falei para vocês, o jejum, e também o que? Ora, canta, entendeu? Eu sei que vai ser um período difícil, mas glória a Deus que o Senhor vai antecipar esse dia. Glória a Deus que o Senhor disse. Que se ele não antecipar, o Senhor disse que as pessoas não vão suportar. Verdade. Bora pra cá. Deixa eu ver aqui onde é. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui onde é. Tá aqui. Chega a me dar até uma angústia, mas bora pra cá, ó. Apocalipse 14, e o versículo 6, ó. E o título, os 3 anjos. É igualzinho do meu sonho, né? Que eu vi 3 anjos em cima, eu vi 3 anjos bem pertinho de mim. Só que alto do chão, né? E eu cheguei lá, nesse sonho eu procurei o Senhor. Já contei esse sonho pra vocês, tá nos meus vídeos, procura nos meus vídeos que tá aí. Ó, e eu procurei, eu disse assim, cadê o Senhor? Quando eu olho, o Senhor tava em pé em cima da minha cabeça. Ó, e vi outro anjo voando pelo céu, voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes sobre a terra e a toda nações, tribo, língua e povos. Então, para todos a gente tem que pregar o evangelho, a gente não pode deixar ninguém de fora, todas as pessoas têm que ter oportunidade de ouvir que o Senhor está voltando, que o Senhor quer reconciliação. Todos nós precisamos de se arrepender e se voltar para o Senhor e confessar ao Senhor, colher o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Dizendo com grande voz, temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. A hora do juízo do Senhor está chegando, vai chegar agora. Tá bem próximozinho, vai chegar agora a hora do juízo do Senhor. Vocês se preparem. Vai, procura uma igreja, procura um pastor e aceita Jesus. E começa a te consagrar ao Senhor. Próximo, tá às portas, ó. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Adorai o Senhor. O Senhor fez o quê? O mar, a terra e a fonte das águas. Tudo pertence ao nosso Senhor. Mas é muito maravilhoso. Eu amo demais o meu Deus. Tenho o maior orgulho do sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu tenho orgulho do meu Senhor. E quantas vezes você precisou aceitar Jesus lá de joelho? Não queria aceitar Jesus em pé, não. Eu queria aceitar Jesus era de joelho mesmo. Senhor, me aceita, Senhor, no teu lar. Me aceita, Senhor, no teu repouso. Porque Jesus fez muito por nós. Para as pessoas estar com o quê? Com arrogância perante a Ele, sem querer aceitar o próprio sacrifício que o Senhor fez por vocês para nos dar a nossa salvação. As pessoas fazendo isso, para com isso, deixa o orgulho de lado. O mais importante é o quê? É o amor, amar o Senhor e escolher o que Ele fez por nós, entendeu? Ó, vai para a parte da dor, agora. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a
todas as nações deu a beber do vinho da ira, da sua formigação. A formigação é o pecado, as idolatrias lá dentro. Deu a todas as nações. Qual é a pessoa hoje que é um católico que não tem uma idolatria? Todos, deu a todos, todos. Entendeu? Mas o Senhor vai falar. Ó. Versículo 9. E segui, ó, a Babilônia caiu. A Babilônia é o templo católico. Ela vai deixar de existir aqui na face da terra. Se vocês se voltarem para o Senhor, pode ter certeza que existe salvação. Se vocês pedirem perdão, então, se voltarem para o Senhor verdadeiramente, que o Senhor conhece. O Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece as nossas atitudes. Se voltar para Ele verdadeiramente, pode ter certeza que o Senhor perdoa. Perdoa ainda que é do lado dele, entendeu? Ama o teu Criador. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, aí você já sabe. Receber o sinal eu já falei pra vocês, o sinal é a leitura facial. Como é que vocês vão entrar no campo? Como é que vocês vão comprar se vocês não passar a mãozinha ali para pagar? O dinheiro vai deixar de existir. Vai ser imposto o quê? O chip, né? Então, qual é a outra coisa que vai ser colocada? Porque para ser na mão, onde é que vai ser? Tem que ser na mão. Então, na testa também, né? Então, aqui tá dizendo ou na mão ou na testa, né? Então, se prepara. Continuando. Também este beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou, não na mistura, no cálice da sua ira. No cálice da ira do Senhor vai ser agora no dia do arrebatamento. Essas pessoas, elas vão participar da ira do Senhor, mas não dessa agora, do dia do arrebatamento. É o que eu entendi no versículo, vai ser na próxima. Então, quando o Senhor vir para tomar posse de tudo que é dele, que tudo é dele, que o inimigo não tem nada, entendeu? E é triste o que eu vou ler o resto desse versículo. Também este beberão do vinho da ira de Deus, que não se deitou no cálice da sua ira, e serão atormentados com enxofre e fogo diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Viverão para sempre em tormento. Essas pessoas que adoraram a besta, que receberam o que foi imposto, vão ser para sempre atormentadas. Para sempre, não tem mais repouso. Então, para vocês verem, né? Continuando, não terminei essa parábola ainda não, vou terminar agora. Agora, já soltei. E a fumaça, voltei pro 11. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Você está vendo? Não tem mais como, não tem mais chance, nem tem mais oportunidade. Após o arrebatamento, se recebeu, não tem mais chance, oportunidade não. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Não tem repouso. É direto no tormento. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebeu o sinal do seu nome. Recebeu o sinal do nome? Então, pronto. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Por isso que eu digo a vocês, nós temos que guardar tudo que está escrito. É todas as coisas. Para mim, até as ordenanças do Senhor, para mim é mandamento. Para mim, que eu amo Ele, até as ordenanças dele, Ele tá me pedindo, mas para mim é mesmo que ser um mandamento, entendeu? Porque se tem que ser cumprido, então. E os mandamentos do Senhor, esse que a gente não pode jamais colocar de lado, né? O último. E vi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, tudo que a gente está fazendo aqui na terra vai seguir, vai continuar, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
estamos no campo de batalha, não paremos não. A gente vai se retirar da terra, mas a gente não vai parar não, a gente vai continuar em luta. Entendeu? A gente vai continuar até o Senhor começar o quê? Repousar. Até o Senhor vencer tudo. Por isso que eu digo a vocês, não se dá para trás, porque tem salvação para todas as pessoas. Existe, basta você querer. E você não receber de maneira nenhuma, tal coisa, entendeu? Encerrei para vocês. Agora bora para Daniel, para me falar como foi que Daniel suportou. Por que eu vou falar essa passagem de Daniel? Para que vocês peguem o exemplo de Daniel. Para que vocês façam a mesma coisa que Daniel fez. Porque o que o Daniel suportou, vocês vão suportar. Mas o que? Tem jeito. Ó. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. É aqui, vou ler o 10, né? Glória a Deus, vou ler o 10, ó. É o 10, começando o primeiro. É Daniel 10, começando o primeiro versículo. Aí vou ler até... Bora pra cá, ó. No terceiro ano de Ciro, o rei da... É no terceiro ano, no terceiro... da Pérsia, então, da Pérsia já tá dizendo, né? Então, foi revelado uma palavra a Daniel. Julgo, o nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Do mesmo jeito vai ser o grande conflito que o que? Que a terra toda vai passar, um conflito. É um conflito que as 5 virgens loucas vai passar. E o que? Também o povo lá em Israel, né? Então, o povo de Israel, vocês se alerta. E vocês, as virgens, né? Então, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha o entendimento da visão. Então, Daniel, por isso que eu soltei para vocês o sonho. Eu soltei o sonho que eu tive hoje, vai vir uma batalha medonha pela frente. É uma guerra mesmo, de espada, uma guerra. Porque eu vi assim, era como se fosse uma espada mesmo, mas na cada espada ela tinha o símbolo do seu país. Ela tinha a bandeira, cada espada tinha uma bandeira do seu país, entendeu? Pra você ver, né? Ó. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Daniel ficou triste por 3 semanas. Por causa de quê? Por causa que foi imposto, entendeu? Manjares desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com ungito até que se cumprissem as 3 semanas. Então, ele, né? Então, glória a Deus. E no dia seguinte, 4 do primeiro mês, eu estava à borda do rio. Eu vou parar bem aqui para vocês, deixa eu terminar aqui, ó. Do rio Edequiel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e o seu lombo cingido com ouro fino de Ofra. Deixa eu procurar aqui mais água aqui, peraí.
continuando o versículo. E o seu corpo era como turquesa e seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como chamas de fogo. Glória a Deus, glória a Deus. É porque eu já vi, glória a Deus. Eu já vi, o Senhor me mostrou um olho dele como chamas de fogo. Ele é lindo, glória a Deus. Eu vi, eu filmei. Eu já até postei pra vocês. Tá aí nas redes sociais, procura. Ó, na minha rede aí, nos históricos, vai procurando que vocês vão. Essas coisas que eu coloco pra vocês nos meus históricos, do céu, tudo que o Senhor me mostra. Entendeu? Ó. O seu... e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze. Essa mesma coisa que está falando Daniel, é João, lá no Apocalipse também João fala a mesma coisa. E a voz das suas palavras era como a voz de muitas multidão. E só Daniel tinha aquela visão. Isso aqui também aconteceu comigo, porque eu vi algo no céu, e quem passou no meio da rua, eu fiquei tão assim, que quem passou no meio da rua, eu perguntei pra ver se tava vendo. Não tava vendo, não. Não tava vendo nada, só era eu, entendeu? E eu fiz essa pergunta pra essa pessoa. E era uma criança, um rapaz e uma moça, entendeu? Glória a Deus. Justamente da congregação que eu me congrego, né? Glória a Deus. Mas o que eu vi, no dia que eu perguntei a ele, eu postei nas redes sociais. É ter pedido a ele primeiro, né, então. Mas o Senhor, quando o Senhor mostra, porque, né, então, é pra mim falar, não é pra mim guardar. Que é pra alertar o povo dele. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e foram escondidos e fugiram e esconderam-se. Então, deixaram lá Daniel sozinho, correram e se esconderam, né? Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão e não fiquei força em mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É muito maravilhoso, meu Senhor. Transmudou-se o meu reflexo. Eu acho que isso também já aconteceu em mim, principalmente quando eu adoro o Senhor. Em corrupção. E não tive força alguma, glória a Deus. A gente fica fraquinho mesmo. Por quê? Porque a gente está vendo coisas celestiais e nós estamos aqui, ainda estamos na carne. Nosso corpo não aguenta, né? A primeira vez que eu sonhei com o Senhor, eu vi ele todinho assim, as costas dele, num varão alto medonho. Quando eu pelejei pra me ver, eu fui pra frente dele pra me ver o rosto dele, ele não me permitiu. Ele virava as costas. Quando ele virou as costas pra mim, eu fiquei insistindo com ele pra me ver o rosto dele. Eu queria ver o rosto dele. E ele me disse um não. Na hora que ele me disse um não, ainda continuei insistindo. Aí ele me mostrou a sobrancelha dele, branca como lã. Na hora que ele me mostrou, foi o suficiente pra mim me acordar passando mal. E eu disse assim, nunca mais eu teimo com anjo. Então, mas aquele era o próprio Senhor, entendeu? Glória a Deus. Esse sonho eu guardei, tá com 20 anos que tem esse sonho guardado. E eu só soltei ele por pedacinho. Quando eu leio aqui que eu me lembro. Não é nem que eu me lembro, eu nunca me esqueci desse sonho, porque esse sonho foi muito marcante. Entendeu? As vestes dele é branca, é linho resplandecente, todo resplandecioso. Lá de baixo, o varão medonho lá. Glória a Deus. Eu amo demais o meu Senhor, porque meu Senhor era sempre do meu lado. Até quando eu nem me dei de conta, ele é assim mesmo, entendeu? Eu amo demais o meu Salvador. Ele é tudo que eu tenho. É o meu Senhor. Ó, encerrei pra vocês aqui. Eu parei aonde foi? Onde não tinha mais nem força nele, né, então? Por quê? Porque ele vê a presença do nosso maravilhoso Senhor, né? Glória a Deus. E aqui vocês veem que o último versículo, né? Tá dizendo aqui, ó. Deixa eu ler aqui o versículo de 19. E disse, não tema, homem muito amado. Pai seja contigo.
Senhor sempre salva as pessoas, né? Glória a Deus. Anima-te, se anima-te e e falando ele comigo, fiquei fortalecido. Só na palavra que ele disse, levanta, ele já ficou fortalecido. Vocês prestam atenção? Onde é que eu tava lendo? E disse, fala, meu Senhor. Tá vendo como ele era o Senhor? Ele disse assim, ó, fala, meu Senhor, porque me confortastes. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito mais. Eu amo demais o meu Salvador. Glória a Deus. Mas a batalha dele aqui, eu batalharei por ele até o último dia. Meu Salvador. Glória a Deus. É porque eu quero encontrar. Eu vou encerrar esse vídeo pra vocês, né? Já soltei os sonhos, né? E soltei essa passagem de Daniel que eu falei pra vocês. Mas também tenho algo pra falar pra vocês. Continua vigilando. Não baixa a retaguarda. Porque eu sei. Eu tenho certeza absoluta. Por causa de quê? Por causa do meu Senhor, que apareceu pra mim. Então, para nós permanecermos firmes, não baixa a retaguarda, nós estamos prestes a ganhar. Nós estamos prestes a ganhar o quê? A nossa vitória, o nosso galardão. E o inimigo tá doido para que nós não ganhemos nosso galardão, que nós perda. E se vocês não botar em vigilância e não levar a sério tudo que está escrito, as pessoas podem perder a própria salvação da alma delas. Entendeu? Mas é o que eu entrego a vocês. Ora. Ora, que nós estamos em tempo de batalha, não é tempo das pessoas estar com negligência, é tempo de batalha. Ora, obrigado por vocês terem assistido meu vídeo, curte, comenta e compartilha. Espalha a palavra do Senhor, nós temos pouquíssimo tempo para a gente fazer alguma coisa pelo Reino do Céu. Logo, logo vai ser o quê? Vai ser tudo mudado, logo, logo vai ser tudo mudado, entendeu? Mas a palavra do Senhor vai ficar aí, né? Então, para vocês verem que teve alguém que o Senhor levantou para falar com vocês, igual está escrito. Quando o Senhor ressuscitou do mundo dos mortos, ele apareceu para Maria Madalena, a primeira pessoa. E o Senhor apareceu para mim. O Senhor apareceu para mim e eu falei para vocês. Eu não neguei, eu falei para vocês. E falei e falo. Porque não é vergonha eu falar que eu vi o meu Criador. Muito pelo contrário, foi um prazer de eu ter conhecido o Senhor da minha alma, o Senhor da minha vida, o Senhor do meu corpo, entendeu? O Senhor que me fez com as próprias mãos dele, porque todos nós somos obra do Criador. Ele detalha nós todinho no ventre da nossa mãe, né? Então, assim, olha, uma boa tarde para vocês. Não sei que vocês vão assistir o vídeo. Só sei que espalha a palavra do Senhor. Nós temos que fazer alguma coisa, entendeu?